Boa noite, sejam bem-vindos ao Finanças para Servidores Públicos. Hoje eu vou comentar sobre a recente notícia de que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional as leis estaduais que previam a suspensão do pagamento de empréstimos consignados. Inicialmente, farei uma retrospectiva. Em idos de março, no início da pandemia, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, informou que os 5 maiores bancos do país iriam disponibilizar aos clientes que solicitassem uma pausa emergencial do pagamento desses financiamentos, das parcelas. Contudo, essa informação não ficou bastante clara, porque as pessoas fizeram a solicitação dessa pausa pensando que se tratava de uma simples suspensão, de uma moratória, de que aquelas parcelas que inicialmente poderiam ser até 90 dias, seriam deslocadas para o final do contrato. Mas não foi o que aconteceu. Essas 3 parcelas que foram deixadas de ser pagas foram incluídas no montante final e refinanciadas. Houve um pagamento maior de juros no prazo final do contrato. Foi o que eu entendo o presente de grego. Pensou-se inicialmente que era um gesto de bondade da Federação dos Bancos, mas, com a devida vinha, não foi o que aconteceu, porque ajudou para afundar mais ainda a pessoa que já está endividada. Paralelamente a isso, existiram várias iniciativas para que fizessem que essa moratória fosse prevista em lei. Eu mesmo, enquanto defensor público da comarca de Santa Quitéria, no Maranhão, expedi um ofício à Presidência da República e, dentre as alterações das medidas que eu propus de enfrentamento para a crise, estava a suspensão do pagamento dos consignados, mediante medida provisória, que faria com que o pagamento fosse apenas suspenso, sem a cobrança de juros ao final. Várias leis estaduais foram editadas também nesse movimento, pensando nas pessoas que estavam endividadas, e essas leis foram aprovadas, mas ajuizou-se ações, diretas de inconstitucionalidade, que foram julgadas procedentes pelo Supremo. O grande fundamento foi que essas leis estaduais estão tratando sobre matérias da União. Então, se tivesse sido feita a edição da medida provisória, ou uma lei mesmo federal, não teria se visto de formal, mas como foram leis estaduais, foram declaradas inconstitucionais. Então surgiu um grande problema, porque os servidores que, de boa fé, solicitaram a pausa emergencial conforme a lei, estão sendo cobrados. E agora, para começar, cobrados com juros. Por quê? Porque os bancos não vão descontar esses juros. O que eles estão propondo é que haja o refinanciamento. Isso, no longo prazo, aumenta mais ainda. Por quê? Você já vai pegar parcelas que já estavam embutidas de juros e sobre elas fazer novamente a cobrança de juros, o que eu considero um anatocismo, que é juros sobre juros. Então, a situação realmente ficou mais complicada. E, para piorar, se o servidor fez a pausa para usar o dinheiro para comprar bens de consumo, para lazer, aí que ele está realmente numa situação mais complicada. Se o servidor usou esse dinheiro para pagar dívidas que tinham juros maiores, como cheque especial, cartão de crédito, ou mesmo para quitar um bem como um automóvel, o prejuízo é menor, porque ele diminuiu o endividamento dele. Mas se ele usou para consumo pessoal, familiar, a situação piora. Por quê? Porque ele vai ficar mais endividado ainda, certo? As parcelas vão aumentar, mesmo que só essas 3 parcelas sejam deslocadas para o final, vai haver um recálculo dos juros, porque se trata de um refinanciamento. Tá? Então, algumas defensorias públicas, ministérios públicos já estão entrando com ações sobre isso. Por quê? Porque houve uma violação dos bancos do dever de informação. O prestador de serviço ele tem que prestar informação bastante clara, certo? Então, existem já iniciativas judiciais sobre isso, que eu imagino que devem prosperar, não em relação à questão das leis estaduais, mas em relação às suspensões que foram feitas iniciativa do próprio banco, porque eles realmente não deixaram bem claro isso. Eles deveriam ter sido dar uma informação mais ostensiva de que se tratava de um financiamento, não apenas uma pausa emergencial,
E quando você escuta uma pausa emergencial, uma suspensão, sem se falar que vai ser feito um juro, você pensa que realmente é apenas um gesto de boa vontade dos bancos, que infelizmente, parece-me, não foi o que aconteceu. Então, o que a pessoa que fez a suspensão pode fazer agora? Tá? Se for em relação à questão das leis, infelizmente não tem muito o que fazer. O que ela tem que fazer é buscar a sua readequação financeira para o pagamento. Mas eu entendo que é possível, inclusive, ajuizar uma ação contra o Estado para a cobrança daquele juro que ela está pagando a maior. Ela também pode buscar diretamente uma negociação com os bancos, porque ela era uma terceira de boa-fé, ela agiu de boa-fé. Um canal que eu entendo que é muito útil é o consumidor.gov. É um site do governo federal vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor, que ela tem uma atuação bastante forte. Você entra lá, se cadastra e faz a reclamação contra o banco. Também no site do Bacen, existe lá como você fazer uma reclamação. São 2 instrumentos extrajudiciais bastante fortes na defesa do consumidor. Se foi o caso da pausa emergencial pelos bancos, aí que a situação fica um pouco mais tranquila. Entendo. Por quê? Porque houve uma violação do prestador de serviço, do banco, em informar. Tá? Então, a pessoa pode usar extrajudicialmente, procurar o PROCON, pode fazer na sua casa, pelo seu celular, a reclamação no consumidor.gov e no Bacen, e também pode ajuizar uma ação judicial. Tá? Entendo também que os servidores podem buscar suas associações, os seus sindicatos, para que entrem com uma ação coletiva, que atuem de forma que eles realmente devem fazer, que é atuar na defesa dos interesses dos servidores. Para finalizar, eu recebo muita mensagem sobre essa questão do consignado, porque é um mal que grande parte dos servidores públicos entrou. Existem servidores que hoje pagam 40% do seu rendimento líquido, 50% para os bancos. É um absurdo. Então, quando a gente sai dessa situação, você começa a ter uma qualidade de vida maior, porque aquele dinheiro que você está dando para os bancos, ela vira em prol do servidor e da sua família. Mas não é um processo simples, mas eu garanto, é possível. Certo? Por conta disso, eu estou escrevendo um pequeno livro sobre consignados. Para ajudar, no meu livro já Finanças para Servidores, eu já faço algumas lições sobre isso. Você pode adquirir tanto a via física, como também a via digital. Você pode ler pelo Kindle, você pode ler pelo celular, pelo notebook. E Finanças para Servidores. E nesse livro você vai começar a acordar. Se você nunca acordou para a necessidade de cuidar da sua vida financeira, esse meu livro ele tem essa proposta de dar o estalo, de dar as ferramentas e motivações necessárias para começar. Porque quando geralmente você vai pesquisar, não existe muito material específico para os servidores públicos. Quando você busca finanças, mais é sobre investimentos. Mas 95% da população brasileira não está poupando. Então, toda essa população que está endividada não tem muito. E principalmente no servidor público, porque nós temos uma mentalidade realmente diferenciada, viciada por conta da estabilidade e da garantia do recebimento. Então, vou ficar por aqui. Desejo a todos uma ótima noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que estão assistindo esse vídeo. E qualquer coisa vocês podem pegar, mandar mensagem no direct, que o que tiver de material eu já encaminho. Também podem mandar um e-mail para contato@gsemineiro.com.br. E vamos todos sair do vermelho ao azul. Assista esse vídeo, comente, compartilhe e vamos todos. Movimento do vermelho ao azul.